Olá a todos! Nesse segundo vídeo da disciplina de comportamento de fases de sistema de hidrocarbonetos, nós vamos abordar nessa mini aula as propriedades de fluidos, em especial Black Oil. Eu sou Larissa Maciel e eu sou Lara Maciel. E como dito, hoje em especial vai ser o fluido Black Oil. Bom, mas inicialmente introduzindo o assunto. Em se tratando de reservatórios Black Oil, eles são reservatórios que contêm grandes proporções de hidrocarbonetos pesados em sua composição. São bastante conhecidos também como óleos de baixo encolhimento, uma vez que apresentam alta recuperação em superfície do líquido produzido no reservatório, decorrente da reduzida quantidade de gás dissolvido. Black Oil é uma definição que abrange uma grande quantidade de reservatórios, em geral incluindo aqueles portadores de petróleo pesado e mediano. Seus valores típicos de densidade geralmente estão na faixa de 10 a 14 graus API, com a região inferior a 200 metros cúbicos standard por metros cúbicos standard. Esse é um tipo de reservatório, por exemplo, encontrado, em se tratando de Brasil, nos campos de Atlanta e Oliva, que são dos principais campos da bacia de Campos. E um exemplo internacional seria o campo de Bentley, no Mar do Norte. Bom, mas antes de introduzirmos sobre as propriedades que vamos falar posteriormente, é importante que saibamos o que é uma substância pura. Trata-se de uma composição química invariável e homogênea da substância. Ela pode existir em mais de uma fase, porém sua composição química é a mesma em todas as fases. Como nesse exemplo que a gente trouxe da água. Na figura B, a gente consegue ver que é mais ou menos equiparado. A uma dada pressão. Isso, é mais ou menos equiparado a quantidade de vapor d'água e de água líquida nessa dada pressão e temperatura também, mas o que vai mais contar mais aí é a pressão. Já quando essa pressão aumenta, ou seja, quando o recipiente está mais pressurizado, o que era vapor acaba se tornando inteiramente líquido em decorrência da pressão. Já em contrapartida, na imagem C, quando ela perde pressão, ela acaba se tornando mais vapor d'água. Mas é perceptível que nesses três casos, embora a fase mude, a composição química continua sendo a mesma. Bom, isso é importante a gente saber para poder entendermos os conceitos de propriedades críticas, em especial pressão crítica e temperatura crítica. Mas o que seria a pressão crítica, por exemplo? A gente trouxe essa tabelinha para exemplificar melhor e facilitar o entendimento. Pressão crítica é a pressão de vapor da substância na temperatura crítica. Por exemplo, pegando o dióxido de carbono como exemplo, a sua pressão crítica é 73,82 bar. Dessa forma, na temperatura crítica, a substância condensa se a pressão for igual ou superior a essa temperatura. A essa pressão, no caso. Em se tratando de temperatura agora, ela trata-se da temperatura acima da qual um gás não vai poder ser liquefeito por um aumento de pressão. Isso é, o valor de temperatura acima do qual é impossível que um gás condense, por maior que seja a pressão a que ele se encontre ou seja submetido. Da mesma forma, pegando essa tabela como exemplo, a temperatura crítica do dióxido de carbono é 304,19 Kelvin. Em se tratando de propriedades pseudocríticas, elas agora vão se referir a misturas e não mais substâncias puras. Então, para misturas, em vez de pressão e temperatura críticas, define-se então pressão pseudocrítica e temperatura pseudocrítica. Quando é conhecida a composição da mistura, as propriedades pseudocríticas podem ser calculadas através dessas expressões que a gente trouxe para vocês. Onde Pzão, Pzinho, Pc é pressão pseudocrítica, Tzão, Pzinho, Czinho é temperatura pseudocrítica, YI é fração molar do componente I, NC é o número de componentes, PCI e TCI se referem às, como já ditas anteriormente, pressão e temperatura críticas. Já em relação às coordenadas reduzidas e às coordenadas pseudo-reduzidas, a gente tem que as coordenadas reduzidas são definidas como
pressão reduzida, temperatura reduzida e volume reduzido, respectivamente, pelos quocientes que a gente consegue ver aqui abaixo. 1.1, 1.21 e 1.23, onde a gente tem a pressão reduzida igual a pressão sobre a pressão crítica, a temperatura reduzida igual a temperatura sobre a temperatura crítica e o volume reduzido igual ao volume sobre o volume crítico, onde a gente vê que PC, TC e VC são respectivamente pressão, temperatura e volumes críticos de um fluido. Nas coordenadas e aqui elas se referem a substâncias puras, e nas coordenadas pseudo-reduzidas a misturas, onde a gente vai ter temperatura e pressão pseudo-reduzidas. A temperatura pseudo-reduzida, que é igual a temperatura sobre a temperatura pseudo-reduzida, e a Crítica. pressão, pseudo-crítica, desculpem, e a pressão pseudo-reduzida, que vai ser igual a pressão sobre a pressão pseudo-crítica. E vale salientar também que podem ser chamadas, as propriedades também podem ser chamadas de coordenadas, como a gente colocou aqui. Bom, mas em relação à compressibilidade, do que ela se trata? A gente trouxe essa figura justamente para poder facilitar o entendimento, mas antes disso vale salientar do que ela se trata exatamente. Consiste na capacidade de um corpo ou substância para reduzir o seu volume quando se encontra submetido a pressões em todas as suas partes. Ou seja, é a capacidade que um fluido possui do seu volume, de um volume por ele ocupado, variar em função da pressão. Essa figurazinha a gente trouxe para poder explicar direitinho como esse diagrama, que é para nos dizer o fator de compressibilidade Z, pode ser encontrado. Se dá da seguinte forma: você tem um gás e a partir dele você tem o dado pressão crítica e temperatura crítica desse gás, e a partir de então a gente vai conseguir tirar pressão reduzida e temperatura reduzida, como a gente consegue ver ali, né? Que é pressão normal sobre pressão crítica e temperatura normal sobre temperatura crítica. Tendo então esses dois valores de pressão reduzida e temperatura reduzida, nós vamos no diagrama, olhamos especificamente nas suas coordenadas, nos seus eixos, e a partir do ponto que é referenciado esses dois pontos, nós achamos o fator Z em questão. Já em relação ao fator volume de formação do gás, o BG, ele é definido como a relação entre o volume do gás ocupado em condições de pressão e temperatura do reservatório por uma unidade de volume de gás em condições padrão, 14,7 PSI e 60 graus Fahrenheit, como a gente pode observar aqui na fórmula dele. Fator de compressibilidade, temperatura e pressão em condições de reservatório sobre os mesmos em condições padrões. Já o fator volume de formação do óleo, o BO, ele é definido como volume da fase óleo mais gás dissolvido, nas condições de pressão e temperatura, dividido pelo volume de óleo nas condições padrão, como a gente pode observar aqui. Já o fator volume de formação de duas fases, também chamado de fator volume total, o BT, ele é o volume de óleo mais gás dissolvido mais gás livre em condições de pressão e temperatura do reservatório sobre o volume de óleo no tanque, em condições padrão. Como a gente pode observar aqui, que a gente viu anteriormente, o volume de óleo mais gás dissolvido sobre o volume de óleo no tanque se refere ao BO. Já o gás livre sobre o volume de óleo no tanque vai se referir em relação à razão de solubilidade, onde a gente pode analisar essa outra colocação aqui embaixo, Reformular, né? e a gente vê que o BO mais essa razão de solubilidade inicial menos final, vezes o BG. Por que a gente está multiplicando pelo BG? Porque aqui a gente estava analisando em condições padrões, e a gente multiplica vezes o BG para poder ficar em condições de pressão e temperatura do reservatório que a gente está analisando. Em se tratando da razão de solubilidade do gás no óleo, ele é tido como um volume de gás medido em condições padrões, que se dissolve em condições de pressão e temperatura no reservatório, em uma unidade de volume de óleo medida em condições padrão. Como a gente consegue ver ali na nossa formulazinha, é o volume de gás em condições padrão sobre o volume de óleo da mesma forma.
Bom, agora se tratando da viscosidade. De maneira bem resumida, ela é uma medida da resistência ao fluxo exercida pelo atrito interno de um fluido. Como a gente consegue ver ali, nosso coeficiente de viscosidade de uma mistura de gases, onde nessa formulazinha a gente enxerga a viscosidade do gás I é igual a o somatório de UGI, que a gente sabe que é a viscosidade do gás I, vezes YI, que é a fração molar do gás, vezes a raiz de MI, que é a massa molecular do gás, sobre somatório de YI vezes, da mesma forma, a raiz de MI. Ops, passou um. Como a gente volta? Pronto, e por último, a nossa última propriedade, a densidade, que tradicionalmente na indústria do petróleo, ela expressa a densidade do óleo através do grau. Ela é apresentada normalmente como a densidade do óleo através do grau API. Nesse sistema, a água possui densidade igual a 10 graus API. A relação entre a densidade e o grau API, tendo a massa específica da água como referência, é expressa nessa expressãozinha, por exemplo. Entretanto, a densidade calculada pela fórmula acima, expressa a razão entre a massa específica do óleo em condições de superfície dividida pela razão da água, que por convenção também é referida à superfície. Então, frequentemente, na prática, necessita se calcular a massa específica do óleo em condições de reservatório. Nesse caso, é necessário efetuar algumas correções para considerar o gás que se encontra dissolvido no óleo, bem como a expansão que o óleo sofre no reservatório. Aí isso vai ser feito através de um balanço de massa, substituindo as coisas aqui nessa equação, onde a gente traz a massa específica do óleo na temperatura e pressão de reservatório, o VO também nas mesmas condições, aí depois nas condições standard, mais condições standard pelo gás dissolvido em condições standard. Aí a gente dividindo pelo volume do óleo nas condições standard e levando em consideração o BO e a razão de solubilidade que a gente viu anteriormente, nós temos a nossa equaçãozinha de densidade final, densidade para o óleo. E dessa vez nós trouxemos uma curiosidade, que a gente achou bastante interessante linkar com o nosso tema de hoje, que é sobre reservatórios Black Oil. E aí a gente trouxe o nome da empresa júnior do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal do Ceará, que se chama Black Oil Consultoria Júnior. Ela trata-se da primeira J do Brasil especializada em engenharia de reservatórios, modelagem e simulação. Foi criada em 2020, na pandemia. E por coincidência, o primeiro contrato fechado oficialmente pela Black Oil foi com um campo de Lagoa Parda, que é localizado no Espírito Santo, do Polo Lagoa Parda, e que grande parte desse reservatório é de óleo Black Oil. É constituído por reservatório Black Oil. Então aqui a gente traz a logo da empresa e o anúncio da parceria do estudo de reservatório com o campo de Lagoa Parda, que foi comprado pelas empresas Imetam e ANP. Então é uma curiosidade bacana de trazer, como dentro da universidade já consegue ver exemplos práticos do que a gente estuda em sala de aula. Então era isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigada.